Meus irmãos, graça e paz a todos, muito bom dia. Vamos, neste momento, pedir que Deus abençoe nosso coração. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, e a única esperança que a gente tem na vida é exatamente a palavra divina, que faz tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, nos orienta, ela nos ajuda, nos consola, faz uma grande diferença, um impacto tremendo quando o nosso coração se abre. Vamos orar, pedindo a graça de Deus, a sua bondade, para que venhamos a entender o que Deus tem a nos dizer hoje em Gênesis capítulo 4. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar, te bendizer pela tua graça, tua bondade, pelo teu livramento, ó Deus, pelo teu amor. E nesta hora, quando estamos reunidos como igreja em nome de Jesus, nós pedimos a tua bondade, ó Pai, a tua graça para o nosso coração, a tua mão de bênção, a tua direção e o teu amor manifestando-se na nossa vida. Pedimos a direção do teu Espírito na hora em que vamos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos pensar hoje, nós durante esses dias falamos tanto sobre a realidade do mundo pós-moderno, e um dos problemas sérios dessa realidade que a gente vive é que as pessoas não têm parâmetros de compreensão do que é o certo e o errado, não têm a capacidade de distinguir entre aquilo que ajuda e o que prejudica. Então vamos olhar na Bíblia um relato, uma história muito interessante que vai discutir exatamente esse tema entre a falsa e a verdadeira religião. Como é que nós devemos nos portar perante Deus? Eu vou convidar os irmãos, podem acompanhar, o texto aqui está na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na versão que tiver em suas mãos também. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Meus prezados irmãos, quando nós lemos essa história,
Na verdade, o assunto que chama a atenção é que a história tem a ver com religião, ou seja, com culto, com algo que tem a ver com ofertas trazidas a Deus. Não sei se nós conseguimos entender o que está acontecendo no livro de Gênesis. Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3, relata a criação do universo, a criação do ser humano, e fala sobre a queda do homem, o afastamento de Deus, conforme nós vemos no relato de Adão e Eva ali sendo tentados pela serpente, caindo na tentação. Quando nós chegamos no Gênesis capítulo 4, na verdade Gênesis 4 até capítulo 11, o texto vai mostrar como a humanidade foi piorando nessa situação. Tanto é que Caim mostra uma situação ainda piorada da queda, como vai ser a situação do dilúvio e depois da própria Torre de Babel. Há uma situação cada vez mais complicada do ser humano. É importante observar que quando o ser humano caiu perante Deus, ele em primeiro lugar caiu em relação a Deus, ele cortou o seu relacionamento com Deus, o que a gente chama assim, que houve uma queda teológica na relação com Deus. Mas não ficou só aí. Na verdade, o ser humano teve também o que a gente chama de uma queda sociológica, ou seja, imediatamente Adão disse: a mulher que tu me destes, ela é que é responsável pelo que aconteceu, ou seja, a culpa é dela. Há uma ruptura entre os dois, marido e mulher, e essa ruptura é acentuada aqui quando os dois irmãos surgem, que são Caim e Abel. Nós vemos também um problema sério, que é uma queda psicológica, né? Quando a Bíblia nos diz que os dois se envergonharam e se esconderam de Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. Ali nós vemos a realidade que de perto ninguém é normal, todas as pessoas têm um parafuso faltando, né? Os médicos sabem disso com mais facilidade, porque o ser humano, né, na sua alienação em relação a Deus, alienação em relação ao próximo, alienação em relação a si mesmo, entra em crise, e a chave dessa solução se encontra quando a nossa vida está em sintonia com Deus, o que só pode acontecer mediante a restauração em Cristo Jesus. Mas além disso, também a queda ela é ecológica. Por quê? Porque logo a terra que ia produzir só coisas boas, começa a produzir, como diz a versão mais antiga, cardos e abrolhos. É um bom nome para uma dupla evangélica sertaneja esse nome, né? Daqui a pouco o pessoal vai inventar uma desse tipo, né? Que na verdade são espinheiros e ervas daninhas. Ou seja, a terra que era boa e acolhedora agora se torna hostil. Então os problemas com o meio ambiente começam aí. As coisas ficam difíceis. Ou seja, a ruptura com Deus traz todo tipo de problema. Quando nós chegamos na história de Gênesis 4, nós vemos uma esperança em Eva, porque ela diz que com o auxílio do Senhor, ela conseguiu ter um filho homem. A palavra Caim vem de um verbo em hebraico que significa comprar, adquirir, possuir. Então ela tem uma expectativa que quem sabe agora as coisas vão adiante. E depois nasce Abel. A palavra Abel é a mesma palavra que se traduz por vaidade no Eclesiastes, que tem a ideia de neblina, de uma coisa fugaz, algo que vai embora rapidamente, que é exatamente o testemunho da sua vida. E quando Caim e Abel surgem, eles vão participar do quê? De um culto. Eles vão apresentar a sua oferta ao Senhor, a sua gratidão, a sua manifestação de alegria e de resposta a Deus em suas vidas. Então, o que assusta a gente, não sei se a gente percebeu isso aqui, o primeiro assassinato da história começou num culto. Olha só que coisa impressionante. Quem diria? Tem gente que imagina que dentro da igreja nós estamos protegidos de qualquer problema do mundo, mas na verdade a maldade está no coração humano, e portanto, se a pessoa não está em sintonia com Deus, mesmo estando num culto, ele pode estar numa situação complicada.
prometo aos irmãos que no final não vamos fazer revista em ninguém, para ver se corremos algum risco aqui, né? Nesta manhã. Então, num culto, numa reunião religiosa, foi o primeiro caso de assassinato da história humana na Bíblia, e isso não é em vão. O texto bíblico nos apresenta essa situação com uma razão muito significativa. Aí nós começamos a olhar para a história bíblica e ficamos assim preocupados. Eu conheço muita gente que tem questões e perguntas sobre esse texto, que tem até receio de fazer, porque afinal de contas parece meio estranho, né? Caim e Abel, os dois chegam lá e vão trazer uma oferta a Deus, e por alguma razão que nem sempre está muito fácil de entender, o Deus aceita a oferta de Abel e também o próprio Abel, mas rejeita Caim e a sua oferta. Por quê que isso acontece? Qual era a razão? E através da história, muitos estudiosos da Bíblia têm tentado explicar o que é que estava acontecendo. Uma das explicações, uma das tentativas de sugerir o que está acontecendo é que, de acordo com alguns, Deus não gostava muito de vegetais. Deus tinha uma espécie de preferência assim pelo churrasco e pela carne de sol, né? Uma coisa assim mais do lado gaúcho e talvez cearense, de preferir, né? Se convidar os irmãos para comerem assim alface, cebola, né? E tiver a carne de sol e o churrasco ao lado, talvez a maioria do pessoal já saiba muito bem o que vai escolher, né? Estava com um amigo meu esses dias na churrascaria e o sujeito passava oferecendo todo tipo de salada e ele nunca pegava. Eu falei: eu vou na churrascaria para ficar comendo folha? Esse negócio não dá futuro para ninguém. Pois é, muita gente imagina que esta era a razão, que Caim, como ele tinha apenas vegetais e Abel trouxe carne, e que Deus então tinha, vamos dizer assim, um gosto especial pela oferta animal e não queria saber da oferta vegetal. Mas essa sugestão, né, que foi até defendida por algumas pessoas, não tem muito sentido, não tem razão de ser. Primeiro, porque no texto bíblico não há nenhuma sugestão que Deus rejeitou a oferta de Caim porque eram vegetais. Segundo, porque nós não temos nenhum testemunho na Bíblia que Deus não aceitava qualquer tipo de oferta vegetal. Tanto é que quando nós lemos o livro de Levítico, vamos descobrir que entre as ofertas e sacrifícios apresentados a Deus, nós temos a famosa ou chamada oferta de manjares, que na verdade, com uma tradução mais objetiva, é a oferta de cereal, geralmente de trigo. Então não é fato de que o problema de Caim foi trazer a oferta errada, uma oferta que estava ligada ao mundo puramente vegetal. A outra sugestão, feita por um estudioso famoso, um grande teólogo alemão chamado Hermann Gunkel, este homem sugeriu o seguinte: que o problema aqui é que nós temos uma luta entre agricultores e criadores de gado, e que nesse texto, ele, de acordo com a mentalidade dele, que dificilmente pode ser considerada como a solução exata, ele sugeriu que Deus tinha uma simpatia pelos criadores de gado. Era uma espécie de guerra da profissão. As profissões estavam lá, né, debatendo entre si, e ele disse que o Deus do Antigo Testamento de Israel dava preferência para os criadores de gado e não tinha muita simpatia pelos agricultores. E por essa razão é que, claro que essa ideia, que se os irmãos forem estudar e abrir comentários e ler livros, vão encontrar essa sugestão, também nos subsiste, porque a Bíblia não apresenta esse testemunho a respeito de Deus como se Deus tivesse predileção por apenas uma determinada atividade da antiguidade. Mas provavelmente a sugestão mais interessante que tem sido levantada por muita gente é que, na verdade, Caim foi rejeitado porque o curso de teologia dele era muito fraco. Ele não tinha estudado direito, talvez não tinha participado das conferências teológicas da igreja de Parquelândia, estava totalmente desatualizado, sem conhecimento de causa, e ele trouxe ofertas erradas. Por quê? Porque ele deveria saber que Deus queria ofertas e sacrifícios ligados ao pecado.
e que tivesse a ver com perdão, que tivesse a ver com a questão do sacrifício de sangue. E portanto, como ele trouxe uma oferta assim não tão significativa e expressiva, que essa foi a razão da sua rejeição. Não é verdade esse tipo de sugestão, apesar de muita gente ter apresentado essa ideia. Por que que não é verdade? Em primeiro lugar, porque o texto não sugere que antes do sacrifício ou da oferta apresentada, que Caim ou Abel tivesse cometido algum pecado que eles precisassem de reparação. Segundo, que a discussão de ofertas pelo pecado e pela culpa só aparece no livro do Levítico, lá na frente. E como é que a gente pode esperar que o Caim e Abel tivessem que ter estudado o Levítico para depois apresentar a oferta lá? Portanto, essa ideia de que o Abel sabia mais das coisas e trazia um sacrifício desse tipo, não aparece com consistência e nem é explicado no texto dessa maneira. Não é isso que acontece lá. Portanto, fica a nossa questão. Qual é a razão, qual é o problema, onde é que está a chave da questão, de modo que possamos entender adequadamente o que acontece no conflito entre Caim e Abel. Por que que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada? Vamos voltar ao texto, prestar atenção, bastante atenção, para entendermos o que está acontecendo. Veja bem, o verso 3 nos diz o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso, quando lido no original, tem ainda mais clareza do que quando a gente lê numa tradução em português. Abel, por sua vez, trouxe, atenção, as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Não sei se nós conseguimos já detectar onde é que está a chave da questão. A grande diferença é que quando Caim trouxe alguma coisa para Deus, ele trouxe qualquer coisa. Trouxe o que ele conseguiu arranjar quase que como de imediato. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, para Caim, Deus não deveria receber nenhum tipo de oferta especial. Abel, ao contrário, fez o seguinte: quando ele trouxe a sua oferta a Deus, ele pegou as primeiras crias, ou seja, os animais vistos como os mais importantes. É como alguém que escolhe o melhor, né? Aquilo que está lá de maneira especialmente separado. E além de ser as primeiras crias, ele pegou o filé mignon, pegou a picanha nobre. Hoje vai ser difícil ouvir essa mensagem com tanto assunto assim, né? Nós vamos sair daqui correndo para o almoço, né? Ele trouxe a melhor carne possível, do melhor tipo, para ser oferecido a Deus. Então, a grande diferença está exatamente naquilo que foi expresso. Para Caim, Deus poderia receber uma coisa normal, absolutamente comum. Para Abel, Deus só poderia ser adorado, só receber uma oferta, se fosse uma oferta que de fato mostrasse algo de modo bastante especial. Diante dessa circunstância, o que vamos entender do texto bíblico? Por que Deus fez a diferença? Caim trouxe do fruto da terra. Deus foi tratado como um qualquer. Eu não sei se nós podemos entender isso da experiência prática do dia a dia. Imagine só que o pastor Cleito seja convidado aí por uma família para um almoço especial aí no final do ano. Aí quando ele chega na casa do pessoal para almoçar, diz: pastor, hoje estamos sem cadeira, o senhor fica em pé aí, tá? Aguarda que já está saindo o ovo frito. Aí o pessoal traz lá um arroz, esse aqui é o arroz que sobrou de ontem, vamos dar uma esquentada rápida aqui, né? Traz lá o arroz e um ovo, né? Frito, conhecido como zoião em alguns ambientes mais eruditos, né? E traz o ovo lá com arroz e falou: e o senhor quer água como? Pode ser quente mesmo, né? Então a gente certamente, o pastor vai falar: puxa, deve ter algum problema com esses irmãos, eu vou ter que orar por eles, alguma coisa, né? Como é que o pessoal me chama para almoçar e me oferece algum? Será que eles estão chateados comigo, né?
Será que eu andei torcendo demais para o Palmeiras e eles são corintianos? Qual será a explicação para essa atitude? Meus queridos, o grande problema surge, atenção, quando a gente trata Deus como um qualquer, como alguém que merece algo que não é especial, que pode ser mais ou menos. É semelhante àquelas famosas brincadeiras de final do ano que nem sempre dão certo. Aquelas famosas brincadeiras do amigo secreto, amigo oculto, né? E que às vezes o sujeito vai lá, tal, né? E todo alegre, e ele compra um presente bem bonito. Quando ele abre o seu pacote, lá está uma meia amarela com listras vermelhas. E ele olha para aquilo, só falta tal preço ali, né? R$1,99, né? E aí ele abre o pacote, ele olha para aquilo e diz: tudo bem, obrigado, né? Aquele obrigado mais amarelo do que a própria meia, né? E a gente percebe que a pessoa se sente constrangida, fica um tanto quanto aborrecida, porque ela se sente tratada como uma pessoa qualquer, como uma pessoa que não tem nenhum elemento diferenciado e especial. É a diferença do presente de aniversário que as pessoas ganham e percebem quando descobre que o presente foi planejado, pensado, quando foi comprado alguma coisa para alegrar o amigo, ou quando foi aquele presente que a pessoa passou rapidinho na loja e achou qualquer coisa só para dar uma lembrancinha, porque sabia que ia ficar feio ir lá na festa e comer 12 brigadeiros, 3 pedaços de bolo, né? 4 copos de refrigerante e não levar nada. Então a coisa é mais ou menos assim. Então é muito impressionante ver a grande diferença. Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias. Atenção, Deus foi tratado como alguém especial, que merece o melhor. O que Abel fez? Pegou o melhor que ele tinha. É tão impressionante ver como a atitude de Abel é tão diferente de tanta gente que oferece o seu culto a Deus. Há pessoas que oferecem a sua mente a Deus no culto, mas essa mente está pensando nas contas que vai pagar segunda-feira, não consegue manter a sua atenção. Deus não merece essa atenção. No fundo ele age assim. A pessoa que tem cabeça para estudar tudo, ele sabe de cor aí o nome de todos os elementos da tabela periódica, até do molibdênio ele sabe todas as coisas, número atômico, tal, sabe calcular qualquer negócio, mas às vezes ele escreve João, né, com G e salvação com C cedilha, tão ignorante que ele está das coisas de Deus e da Bíblia. Então é impressionante o tempo da pessoa, seu coração, a sua dedicação, o que é apresentado como oferta a Deus é complicado. O sujeito não tem dó de gastar talvez aí R$20 numa sorveteria, né? Especialmente se for aquelas 50 sabores, com todas aquelas coisas especiais, não tem pena, mas às vezes para ele dar R$5 na igreja, assim, ele dá assim: Senhor, misericórdia, Jesus, abençoa, né? Ele vai bem devagar, porque seu coração não percebe essa realidade. Então, diante disso, já que o nosso interesse nesta manhã é fazer a diferença entre a religião falsa e a religião verdadeira, os irmãos aqui da Igreja Batista de Parquelândia nem podem pensar jamais em caminhar pela religião de Caim. Então vamos examinar como é que funciona a religião de Caim, qual é o seu procedimento para que nós venhamos a seguir o caminho de Abel e jamais pensar em fazer o que Caim fez. Primeira coisa que chama atenção na religião de Caim é que Deus não merece prioridade. Deus é tratado, como vocês viram, como um qualquer. Ele saiu lá, pegou qualquer fruta, qualquer vegetal, falou: vou levar alguma coisa para a igreja, eu vou entregar lá. Aliás, tem coisa que o pessoal dá na igreja porque não tem como jogar fora. É impressionante. O lixeiro vai passar só na semana que vem, a pessoa vai dar para a igreja, né? Às vezes o sujeito dá um feijão, né, para a igreja, para dar para alguém. O feijão é tão duro que você cozinha ele 3 dias, joga na parede. Se ele não fura a parede, ele volta na mão de quem jogou. De tão impressionante que é. Uma atitude, né? Aquilo que a gente dá para Deus, como eu disse ontem, muitas vezes é tão ruim que nem o diabo não aceitaria, de tão mal feito de qualquer jeito que aparece. Não pode ser assim. Deus merece prioridade. Agora vem a pergunta: como é que uma pessoa tem coragem de oferecer a Deus qualquer coisa? De onde vem esse sentimento?
Por que isso acontece? Como é possível que alguém ofereça a Deus uma coisa mais ou menos? Eu acho tão interessante como as pessoas criticam os políticos e falam mal dos políticos o tempo todo, até que vai passando um na rua. Aí a pessoa muda, peraí, deixa eu lá tirar uma foto, né? Deixa eu lá cumprimentar o fulano, né? Por quê? Porque aquela pessoa, pela sua representação social, faz com que a pessoa tenha uma atitude diferenciada para tratar com o político. Pois é, meus queridos, se Deus é Deus do jeito que Ele é, a única razão por que uma pessoa não trata Deus do jeito que Ele merece é porque essa pessoa permitiu que a ingratidão tomasse conta do seu coração. Caim não se sente agradecido o suficiente para trazer a Deus uma coisa digna de Deus. Isso é um problema, uma doença espiritual que toma conta de muita gente. Por quê? Porque as coisas da nossa vida não acontecem do jeito que a gente planeja. A gente não esperava que aquele problema financeiro pequeno crescesse e chegasse na situação que ele chegou. A gente não imaginava que aquela conversa esquisita que a gente teve com o nosso colega de trabalho tivesse ficado tão complicada e ruim, e agora a gente fica se evitando, né? Um entra para um lado, o outro entra para o outro, e a coisa fica meio estranha. A gente não imaginava que o nosso problema, às vezes de relacionamento com um parente, com uma pessoa próxima, se tornasse tão complicado. A gente não imaginaria que tantas coisas acontecessem. Por que o meu relacionamento terminou daquele jeito? Por que Deus não olha para mim? No fundo, muita gente vai escondendo uma tristeza, um aborrecimento, uma chateação, dizendo: Deus, por que é que o Senhor não impediu que isso acontecesse? Por que, Deus? Como é essa situação? E no fundo, uma espécie de ingratidão, de esfriamento, de aborrecimento. É como se a pessoa agora não vestisse mais a camisa do Evangelho. Ele leva a coisa mais ou menos e aquilo machuca o seu coração. Ele prefere ficar quieto, calado, no fundo, no seu canto, e essa ingratidão toma conta. Quando a gente sofre dessa decepção, dessa frustração pessoal que se oculta no fundo do coração, geralmente a gente tem a tendência de dar menos atenção a Deus e escolher alguma coisa pelo qual vale a pena viver. Mais ou menos a experiência de Moisés. É impressionante quando Moisés tentou libertar o povo do Egito, deu tudo errado. Ele matou um egípcio, contou com a incompreensão dos seus irmãos israelitas e descobriu que todo mundo sabia e que o faraó queria pegá-lo. Ele falou: sabe de uma coisa? Estou fora desse negócio, nem quero mais saber disso. E aí ele foi abrir uma microempresa de gado, de cuidar de rebanhos com o seu sogro lá no deserto de Midian. Falou: sabe de uma coisa? Mexer com gado é bem melhor do que mexer com gente. Estou fora de hebreu, estou fora de egípcio, assim não vale, não brinco mais, não quero mais conversa com essas coisas. Até que Deus vai atrás dele e muda esse quadro, porque Deus é bom, Deus é impressionante, Deus é extraordinário, e Ele conduz a nossa vida pela sua graça em vitória, apesar do que somos. E é tão impressionante, a gente descobre em Caim que a terra é o que vale. A terra está em primeiro lugar. Caim tem dó de pegar uma coisa especial da terra para dar a Deus. A terra está na frente de Deus nas prioridades de Caim. Assim como muitas pessoas têm seu relacionamento na frente de Deus, a sua situação pessoal, os seus interesses financeiros, outras coisas, que mesmo que a pessoa não fale, no coração é isso que ocupa o seu amor, é isso que ocupa a sua atenção, é isso que mexe o seu pensamento, é isso que domina a sua vida. Deus está perdendo espaço. Quando a gente perde essa prioridade, quando a ingratidão toma conta da gente, quando Deus perde o primeiro lugar, preste bem atenção: toda pessoa que está ruim, mal espiritualmente, é brava e revoltada, indignada. Ela sai cuspindo marimbondo, sem nenhuma razão. Você fala bom dia, ela: bom dia você, responde desse jeito, né? É igual aquele sujeito que era tão revoltado, que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa. Tal era a sua situação de dificuldade. Pois é, a coisa aqui vai nesse caminho. Caim se mostra como uma pessoa cheia de revolta e descontrole. Vocês vão ver pela reação de Caim no texto como é impressionante como ele é assim, sem educação, até com Deus. Quando ele comete
o crime, Deus diz, por acaso eu sou responsável por meu irmão? Ele fala assim, ele parece um zagueiro argentino, ele chuta para o lado que está virado, ele não tem nenhum controle na situação, é impressionante. E aí o que acontece? Esse é o problema, né? Caim fica irado, né? A Bíblia diz que o seu rosto, o texto hebraico diz que o seu rosto fica caído, né? E ele precisa levantar o seu rosto. Esse rosto transtornado leva a uma situação de piora e de complicação e acaba levando Caim ao pecado mais grave. Preste atenção, ao afastamento de Deus, a doença espiritual se aloja no coração da pessoa quando ela manifesta a sua ingratidão para com Deus. Essa ingratidão leva a um culto de qualquer jeito. A situação prossegue quando a pessoa se deixa dominar por sentimentos negativos, por uma ira, por uma revolta, que é um caminho para um pecado mais grave. Meus amados irmãos, a gente não faz ideia do que é que o ser humano é capaz de fazer. Impressionante a história de um rapaz que vivia lá em São Paulo, e um belo dia ele se envolveu numa confusão de trânsito, porque bateu o carro, e aí foi lá resolver a situação e tentar brigar com a pessoa. Você sabe que os estudiosos falam que as piores bobagens que as pessoas fazem especialmente quando elas estão certas. É exatamente a pessoa que estava certa no futebol que acerta o chute no outro, porque ele sabe que ele tem direito, porque a bola saiu. É exatamente a pessoa que tem o direito no trânsito que vai para cima do outro, porque o outro é que é irresponsável e maluco. Então nessa brincadeira o homem partiu por cima do outro, e ele estava lá armado para ter segurança, e acabou dando um tiro no outro e matou um sujeito crente de igreja, normal, assim como todo pessoa que você conhece, seu amigo. Aí ele foi parar na cadeia, e lá na cadeia, numa situação, um belo dia, um outro preso se desentende com ele, parte para cima dele, ele empurra o sujeito, e o homem cai, bate a cabeça e morre também. Menos de um mês, o sujeito tem 2 homicídios para resolver pela sua vida, porque o perigo do pecado é terrível. A ruptura que atinge o coração humano é séria, e é impressionante como, olhando na trajetória de Caim, tudo isso começa com algo aparentemente pequeno. A ira leva ao pecado mais grave, e aqui nós vemos Caim tendo ruptura com o irmão e ruptura com Deus. E é tão impressionante, apesar de tudo que acontece, apesar da ação de Caim levar a uma consequência cada vez mais complicada, como é que Caim se mostra? Sem arrependimento. Eu não sou responsável pelo meu irmão, e ele apenas tem piedade de si mesmo. Não, mas quem me encontrar vai me matar. Não, mas eu vou sofrer. O meu castigo é muito maior do que eu posso suportar. Quando alguém está doente espiritualmente, essa pessoa caminha na direção de um descontrole emocional, caminha na direção de uma situação que piora, ela rompe com o irmão, rompe com Deus, e sempre se acha uma pessoa vítima da situação. Eu nunca fiz nada, eu sempre fui uma pessoa que fiz do bom e do melhor. Mas a culpa é do Papa, a culpa é do presidente, a culpa é do vizinho, a culpa é das circunstâncias, é da igreja, não sei de quem. É impressionante. Agora, preste atenção e veja que em todo esse processo de queda e decadência de Caim, veja como é que Deus age. E meus amados, é tão impressionante e bonito ver o que nós vamos descobrir nesse texto. Deus procura Caim 4 vezes. Eu não sei se nós, diante de uma pessoa que fizesse conosco o que o Caim faz com Deus, se a gente iria procurar essa pessoa 2 vezes. É muito complicado. Quando alguém realmente nos prejudica, quando alguém realmente faz o mal com a gente, ter a humildade, a humilhação de chegar lá para falar com a pessoa. Você já sentiu aquele nó na garganta assim? Aquela travada no coração? Parece que o coração está cheio de caju verde assim, está tudo esquisito ali dentro. E você chega e... tudo bem? Aquele tudo bem assim, assustador, né? A pessoa fala assim, nem entende direito, fala mais baixo do que se pode jamais imaginar, porque é complicado. Agora, diante de tudo que Caim faz, preste atenção como Deus é bom. Deus é
bom. Deus, com a sua bondade, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, vai atrás de Caim 4 vezes. E ele pergunta para Caim. Eu fico tão impressionado porque se eu, que não sou absolutamente confiável, razoável, né? Eu certamente seria o primeiro a ser lançado no inferno pelo meu pecado. Se eu tivesse lá e falar, não, Caim, agora você quer saber o seguinte, comigo é assim, é um quente e 2 fervendo, assim comigo ou vai ou racha ou arranca a tampa da caixa, nós vamos resolver esse negócio aqui agora. No mínimo vou mandar um raio do céu contra o Caim, mais ou menos como os discípulos de Jesus, Senhor, vamos pedir fogo para cair em cima dos samaritanos agora eles vão ver o que é bom. Já teve aquela sensação quando aquela pessoa que você está com bronca dela, você está indignado, acontece uma coisa ruim, uma pessoa fala, eu sabia, a pessoa quase que comemora, é bom para ele aprender a lição. Meus amados, que bom que Deus não faz isso com a gente é muito ruim. Se jogar a gente no mato, o mato devolve, não quer nem saber. Deus tem a coragem, a capacidade de chegar para o Caim, mas quem é o Caim para receber esse tratamento? Ainda fala para ele, Caim, você está chateado? O que houve? Algum problema? Por que você está furioso, Caim? O que aconteceu com você? Olha como Deus age com o rebelde Caim, tratando-o com uma dignidade impressionante. Deus por acaso não sabe o que aconteceu? Deus precisa perguntar para o Caim onde é que está o Abel? Mas Deus quer tanto que Caim se arrependa e se volte para ele, que ele vai devagar, né? Com todo tato, dizendo, Caim, escuta, você viu o seu irmão Abel andando por aí hoje? Onde é que ele está? Será que ele foi na praia do Cumbuco, né? Onde é que ele foi? Porque, o que aconteceu? Você tem alguma ideia? Onde é que está? Meus queridos irmãos, e mesmo depois da resposta sem educação de Caim, Deus diz, olha, o que foi que você fez? Em vez de Deus destruir Caim, de imediato Deus age com a sua misericórdia, dando chance para que a graça de Deus pudesse ser a chance para Caim voltar-se para Deus. É impressionante que em todas as manifestações da graça, em nenhuma delas Caim volta atrás. É assustador como seu coração se endurece. E finalmente chama a atenção de modo especial que Caim, só querendo se proteger, dizer, não, mas agora o castigo que o Senhor me deu é muito duro. Quando eu andar pela terra aí, quem me encontrar vai me matar. E a Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim, que aliás é motivo de bastante discussão essa história, e grande parte das pessoas dizem as piores bobagens sobre isso. O sinal que Deus coloca em Caim é um sinal de proteção, um sinal da sua graça, um sinal do seu amor, dando mais uma vez uma chance a Caim, dizendo, Caim, mesmo que você não mereça, mesmo que você tenha feito tudo, você está apavorado que vão pegar você, pois é, eu vou colocar um sinal de proteção, quem matar Caim será castigado 7 vezes. Os irmãos sabem porque o mundo não acabou hoje cedo? Porque antes do nascer do sol, Deus mais uma vez renovou a sua graça comum, a sua graça impressionante que preserva pessoas que odeiam a Deus. Eu estava numa palestra esses dias na OAB de São Paulo, no meio de um ambiente de pessoas descrentes, e um homem levantou revoltado, dizendo, não vejo a hora, quando no máximo em 10 anos, o nome de Cristo seja varrido da terra e ninguém mais se lembre disso. Tão impressionante, pessoas que odeiam a Deus sem causa, sem motivo. Deus permite que o pulmão dele funcione mais um dia, que os vasos sanguíneos tão pequeninos, cerca de 95 mil quilômetros dele, que andam aqui pelo cérebro, se um deles resolve não funcionar direito, amanhã a gente nem consegue saber quem é a gente. Deus, no seu amor, te deu mais um dia de vida, te deu saúde, te deu condições de escolher viver mais um dia, de acordo com essa graça divina, ou pelo caminho de Caim. E é impressionante, Caim, você está com medo? Pois é, Caim, eu vou proteger você, você não precisa ficar apavorado. De fato, Deus avisa do perigo do pecado, tira
de Caim à terra. Interessante, a terra tomou o lugar de Deus lá na frente, lembra disso? A terra era o principal, a prioridade dele. Toda vez que alguém coloca alguma coisa na frente de Deus, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa acaba perdendo isso. Foco da vida de Caim era a terra. Agora, Caim, tudo aquilo que você tinha, você não tem mais. Você vai sair perambulando pelo mundo. E Deus mostra misericórdia, colocando o sinal em Caim, que o protegerá da destruição, por causa da sua graça, por causa de mais uma chance apresentada aí. Por isso, é importante avaliar o que acontece quando alguém caminha pela religião de Caim. Caim perdeu o irmão, a amizade, perdeu o relacionamento pessoal, como tantas pessoas que permitem que a sua doença espiritual tome conta da sua vida e ele perde relacionamentos sem necessidade. Ele perdeu a terra, ou seja, a profissão, a vida. Quantas pessoas, por desprezarem a Deus, acabam se atrapalhando? Pessoas de QI alto, pessoas de muita formação, pessoas de muita capacidade. Você não entende como é que o fulano tão inteligente fez isso, porque ele perdeu o foco. Perdem a paz e a segurança, equilíbrio emocional. Nossa sociedade é doente. Quase metade das pessoas vivem com psicotrópicos antidepressivos, com remédios, porque eles não aguentam viver. O que está acontecendo com esse mundo doido onde nós estamos inseridos? E muita gente, às vezes de igreja, vive um relacionamento com Deus sem coração, sem vida, uma coisa mecânica que não corresponde à realidade do texto sagrado. E Caim perdeu o que é mais importante, o que dá vida, o que dá coragem, o que dá sustentação ao ser, o que permite que a gente viva de verdade, que é o relacionamento bendito com nosso Deus, Criador, que nos dá vida e cuida da nossa alma e do nosso coração. Meus prezados, o grande problema é que, apesar do que acontece com Caim, o que assusta e deve assustar todo mundo hoje, é que Caim continuava sendo um membro de igreja comum, perfeitamente religioso. Ele não fugiu do sacrifício, ele foi ao altar, ele trouxe, ele cumpriu tudo. Apesar da sua fragilidade, ele é alguém que pratica os rituais, fala em nome de Deus, não apresenta fervor nem dedicação. Ele foi cumprir aquilo formalmente. Caim não tem autocrítica. Surpreendente como os crentes sempre dizem que todos nós somos pecadores, até que você diga para ele: você não é tão simpático como eu pensava. Como assim? Não, você já falou com a minha mãe? Não, mas não é bem assim não. A pessoa já entra naquela defesa, achando que ser pecador é uma frase genérica. Deveria ser semelhante ao que aconteceu uma vez numa aldeia no Quênia, quando as pessoas foram tão atingidas pela palavra de Deus que eles batiam na porta e falaram: se você descobrir alguma coisa na minha vida que você acha que deve ser mudado para agradar a Deus, me avise, mesmo que seja 2 horas da manhã, porque eu preciso saber. É desequilibrado emocionalmente, é uma religião autocentrada, pensa somente em si. Mas agora eu vou sofrer demais, mas agora o que vai acontecer comigo? Mas aí, e é uma religião independente de Deus. Meus queridos, é complicado. Portanto, vamos descobrir a grande realidade que temos aqui nessa história bíblica do livro de Gênesis, apresentado em Gênesis capítulo 4. Reconheça o amor de Deus por você. A ingratidão está relacionada com o fato, quando a gente começa a pensar: Deus não me abençoou do jeito que eu queria. Deus, por que eu nasci na família que eu nasci? Por que que meu pai e a minha mãe são desse jeito? Por que que eu não sou assim? Impressionante a satisfação do ser humano, como cada detalhe da vida a gente permite ter uma revolta perigosa que nos esfria a fé, porque a gente acha: não, Deus cuidou muito mais do fulano do que de mim. Reconheça o amor de Deus por você. Se tivesse que acontecer, se Deus tivesse que levar a sua vida para uma situação melhor do que ela seria, Ele teria feito. Mesmo as coisas que machucaram você, que doeram demais, Deus sabe porque aconteceu, porque Ele permitiu. Lá em casa, para nós foi muito difícil ter a expectativa de que nós teríamos um filho que talvez nunca viesse a falar.
Com 2 anos e meio, a gente pensava, por que isso veio acontecer? A chance é que ele iria se fechar no sua tendência autista e nunca sairia de lá. Eu diria para os irmãos que não só Deus fez coisas tão extraordinárias com aquela criança, que eu tenho certeza que eu nunca teria aprendido tanto sobre Deus se não fosse por uma experiência tão dolorida, chorosa e machucada. Se Deus não apertar a sua vida, se Deus não mexer com você, você se destrói sozinho. As experiências de dor são fundamentais para que a gente chegue onde a gente precisa chegar. Saiba que fé genuína se mostra na gratidão, meu querido irmão. Ofereça o melhor para Deus, de verdade. Dedique-se a Deus de corpo e alma. Busque a Deus de verdade. Seja um Abel na prática. Como é que eu vou mostrar minha gratidão a Deus? O pensamento bíblico é muito prático. Dê prioridade à igreja. Tem gente que, se estiver chovendo hoje eu não vou. Hoje está muito sol, hoje está ventando muito. A pessoa assim não tem o seu compromisso. Disponha-se a servir, alguém que se dedica a Deus. Contribua regularmente, devolvendo aquilo que Deus deu para abençoar a sua vida. Participe das atividades da igreja e especialmente seja sincero de coração. Mostre a gratidão de fato, porque tudo aquilo em que a gente confia, tudo aquilo que a gente valoriza, a gente de alguma maneira mostra a nossa dedicação. Eu conheço gente que tem o hobby de aeromodelo, de aviãozinho, né? Outro que gosta de cachorro. O que a pessoa faz por aquilo é impressionante. Gasta tempo, dinheiro, raciocínio, mente. Esses dias eu vi uma entrevista com uma mulher na televisão que tinha 400 pares de sapato. Ou ela vira uma centopeia, ou ela nunca vai usar isso. Mas a sua dedicação àquilo é algo que deixava a gente impressionado. E meu querido irmão, preste bem atenção. Dedique-se a Deus. Volte-se para o Senhor, pois o problema de Caim, aquilo que marcou a falsa religião, foi achar que Deus poderia receber alguma coisa mais ou menos e um culto de qualquer jeito. No momento em que nós acharmos que Deus pode ser tratado como um qualquer, que o culto oferecido a Deus pode ser uma coisa meia boca, nós estamos dando o primeiro passo na direção da religião de Caim. Vamos abaixar nossa cabeça em oração? Vamos falar com Deus, vamos examinar nosso coração. Talvez você está meio aborrecido, chateado, talvez você está com o coração dolorido, talvez você esfriou a sua vida dizendo: Deus, está doendo demais o que aconteceu, me ajuda, Pai. Talvez você já teve um amor, uma coisa tão gostosa com Deus, parece que isso acabou. Você até faz as coisas, mas olha, um negócio esquisito está acontecendo comigo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Deus gosta tanto de você, Deus ama você. Deus foi atrás de Caim, Deus bate na porta do seu coração. Ele quer você com vida, com alegria, com uma coisa que você sabe que existe. Eu quero fazer uma palavra de desafio para você nesta manhã. Se você de alguma forma sente que essa palavra de Deus foi particularmente importante para a sua vida, enquanto todos nós estamos de cabeça baixa, de olho fechado, se você acha que Deus falou alguma coisa pessoal para você, eu quero que você dê um pequeno sinal com a mão. Eu quero orar pela sua vida, dizer: Deus, abençoa, cura, age com poder, com a tua graça. Louvado seja Deus, graças a Deus, amém, 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 graças a Deus, amém. Louvado seja Deus. Deus bondoso, nós queremos te adorar, Senhor. Na verdade, nós nem sabemos como fazer isso direito.
Tantas vezes nós confiamos no nosso poder, na nossa capacidade, na nossa inteligência, ó Deus, que o Senhor nos perdoe a nossa arrogância, a nossa autoconfiança, e que nesta manhã, ó Deus, com tanta gente que abriu o coração para a Tua palavra, eu peço a cura do nosso coração, ó Deus. Ó Deus, o Teu bálsamo em cima daquela revolta, daquele aborrecimento, daquela insatisfação, Senhor. Nossa esperança está em Ti. Nós confiamos em Ti. Olha para nós. Um toque somente da Tua parte, ó Deus, traz vida ao nosso coração. Senhor, nos ajude nesta manhã a ouvir a Tua palavra, ser gratos a Ti, ter uma renovação do nosso compromisso, do nosso desejo de Te servir. Ó Deus, abençoa a nossa vida, perdoa os nossos pecados, dá-nos graça de evitar, de escapar, de fugir em alta velocidade da religião de Caim, que certamente não é o Teu desejo para conosco. Abençoa cada vida, cada coração. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos. Em nome de Jesus.